Olá, é uma alegria poder chegar até você através desse DVD, com mais uma pregação, né? Com mais uma formação. E eu espero que, com a graça de Deus, essa formação possa trazer fecundidade para a sua vida pessoal, sua vida de cristão, de batizado, mas também a sua vida de servo de Deus, a sua vida ministerial. Tá bom? Meu nome é Rodrigo Santos, sou missionário da comunidade Shalom, comunidade Vida, não é? Seminarista, e atualmente moro aqui na Diaconia Geral, não é? Em Aquiraz. Então hoje nós vamos refletir nessa nossa formação sobre a vida carismática. Esse é o tema da nossa pregação. Vida carismática. O que é vida carismática? Não é? Antes até mesmo da gente entrar, não é, nessa questão, nessa temática do que é vida carismática, partilhe com o seu irmão, não é? Como tem sido a sua vida carismática? Ou melhor, você sabe o que é vida carismática? Partilhe aí com o seu irmão, daqui a pouquinho a gente volta para refletir sobre isso. Então, com certeza você deve ter ouvido muitas coisas, né, desse seu irmão, né, através da partilha dele, né, sobre o que vem a ser essa vida carismática e como esse irmão e você mesmo têm experimentado a vivência, né, feita a experiência de uma vida carismática. Mas vida carismática é, antes de qualquer coisa, uma vida no Espírito. Uma vida carismática é uma vida no Espírito. É viver sob a condução do Espírito. É deixar o Espírito Santo se apossar de nós. É impressionante quando a gente, por exemplo, vê na vida dos apóstolos, sobretudo na vida do apóstolo Paulo, né? Eu gosto de dizer que o livro do Atos dos Apóstolos deveria chamar Atos do Espírito Santo, não é? Mas é impressionante como a gente vê na vida desses grandes homens de Deus, entre eles o apóstolo Paulo, a docilidade. Como esses homens eram articulados nas mãos de Deus. Né? Como esses homens se deixavam conduzir. Tanto que o apóstolo Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 18, Paulo diz assim: "E agora, prisioneiro do Espírito", olha que expressão linda, prisioneiro do Espírito, "vou para Jerusalém sem saber o que me acontecerá. Sei apenas que de cidade em cidade o Espírito Santo me adverte, dizendo que me aguardam cadeias e tribulações." Não é? Então Paulo vem nos mostrar que um homem cheio do Espírito Santo é um homem articulado, é um homem maleável nas mãos de Deus, de modo que Deus pode dizer, vai para cá, ele vem para cá, vai para lá, ele vai para lá. E a gente vê muitas vezes isso na vida dos apóstolos, né? Quantas vezes São Paulo ia entrar numa cidade e de repente o Espírito Santo dizia, não entre na cidade. Quantas vezes Paulo ia para uma direção, de repente o Espírito Santo dizia, vai para outra direção. Então a gente vê que quando nós temos tudo muito fechado, resolvido, não é pronto, dentro de nós, fica muito difícil nós darmos espaço ao Espírito Santo. Não é? É quando a gente acha que a gente sabe tudo, quando a gente acha que a gente tem resposta para tudo,
quando a gente sabe para onde a gente deve ir, quando tudo está fechado e resolvido e pronto, cuidado, não é? Porque talvez por trás desse se achar pronto, se achar resolvido, desse muito saber, pode esconder um grande obstáculo à ação do Espírito. Porque o Espírito ele é muito humilde, né? A gente ouve falar da kenosis do Pai, né? Que é justamente a criação do mundo, a criação do universo, tem enviado o seu Filho, a kenosis do Pai. A gente ouve falar muito, por exemplo, da kenosis do Filho, né? Que é justamente a sua encarnação, a sua morte na cruz. Mas poucas vezes a gente ouve falar da kenosis do Espírito, mas existe uma kenosis do Espírito. Que kenosis é essa? Justamente essa atitude do Espírito de ficar em silêncio, humilde, dentro de nós, esperando vamos dizer assim, a adesão da minha vontade. Né? A adesão da minha vontade. O Espírito Santo, ele só vai até onde eu permitir. Sou eu que dou espaço para o Espírito Santo agir ou não. Se eu não permitir que ele haja, ele não vai agir. Não é? Então, eu gosto muito de uma imagem que o Padre Jonas usava quando pregava sobre o batismo no Espírito Santo. Ele dizia que muitos batizados vivem como vidros de perfumes fechados. Aquele vidro de perfume bonito, com um perfume precioso dentro, um perfume maravilhoso, mas que permanece fechado. Né? O perfume pode ser precioso como for, mas se esse vidro de perfume permanecer fechado, o cheiro não vai exalar. Então nós precisamos ser como que vidros de perfumes abertos, para que esse perfume que é o Espírito Santo possa exalar e possa envolver e atingir as pessoas com as quais nós nos encontramos no dia a dia. Seja no trabalho, seja no ônibus, seja no nosso ministério, seja na nossa família, não é? Então nós precisamos dessa graça, E os nossos estatutos, na página 13, o Moisés diz assim: nós somos uma comunidade carismática de louvor. Evangelizar para nós é no poder do Espírito e com o auxílio dos seus carismas. Evangelizar para nós é no poder do Espírito. Evangelizar para nós é no poder do Espírito. E a gente precisa entender que o Espírito Santo é uma promessa de Deus. Não é? É uma promessa de Deus. Interessante porque nós vivemos num tempo marcado por uma profunda crise de palavra. Não é? O meu avô era um homem muito simples, ele já faleceu há muitos anos, eu era ainda criança, bebê ainda, quando meu avô faleceu. E dizem os meus tios, o meu próprio pai dizia, que esse meu avô não era um homem muito religioso, né? Não era um homem de igreja, mas o meu avô ele tinha um princípio na vida dele. Ele dizia que existem 3 coisas que se o homem perder, ele pode morrer. Primeiro, a fé, a palavra e o nome. Não é? Eu não quero aqui entrar no mérito, né, e nos limites dessas afirmações que o meu avô fazia. Mas o meu avô, na época dele, ele já repudiava uma coisa que hoje nós chamamos de crise de palavra. As pessoas empenham a sua palavra e voltam a palavra atrás com muita facilidade. É o político que hoje promete o mundo e o fundo para os seus eleitores e amanhã finge que não prometeu nada, não é? São os noivos que hoje, diante do altar de Deus e diante da comunidade de fé, promete fidelidade, né? Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, a vida toda. E de repente, diante da mínima contrariedade, do mínimo conflito, quantos casamentos não acabam por causa disso? Né? Por quê? Por causa de uma crise de palavra. As pessoas parecem que já não são capazes de honrar mais a sua palavra. Não é? E antigamente, a gente percebe, claro que antigamente também havia pessoas desonestas. Né? Pessoas desonestas
e pessoas de vontade fraca sempre existiu, né? Assim como hoje tem pessoas honestas também. Mas a gente percebe que as pessoas antigamente, elas preferiam morrer do que voltar atrás com uma palavra dada. Palavra dada era palavra cumprida, não é? Então a gente percebe o quê? Uma atmosfera de desconfiança. As crianças desde pequeno aprendem a não confiar nas pessoas. Não fale com estranho na rua, não é? Não fale com estranho na rua. Quantas meninas ainda, crianças, ouvem das suas mães ou do seu... Não confie em homens. Quando você crescer, seja dona do seu próprio nariz, não é? Então a gente vê que existe uma atmosfera de desconfiança que paira na sociedade, na cabeça e no coração das pessoas. Aonde nós precisamos desconfiar, como se a sociedade fosse uma corja de ladrões, onde a gente precisa desconfiar de Deus e o mundo. E sabe o que é pior de tudo isso? Nós corremos um sério risco de achar, não é, que Deus nos trata da mesma forma. Nós corremos um sério risco de achar que Deus não cumpre as suas promessas. Mas a palavra de Deus diz que Deus é fiel. Deus sempre cumpre o que Ele promete e constantemente Deus faz mais do que prometeu. Não é? Então, eu queria motivar você nessa pregação, antes de qualquer coisa, antes mesmo de suplicar o Espírito. Eu acredito que depois da pregação, não é? O seu coordenador do seu ministério aí vai fazer um momento de súplica ao Espírito. Mas antes mesmo de fazer esse momento de súplica ao Espírito, eu queria convidar você a renovar a sua confiança nas promessas de Deus. A renovar a sua confiança nas promessas de Deus. Saber que Deus sempre cumpre o que Ele promete e constantemente faz mais do que prometeu. Tá bom? Pegue comigo aí o livro do profeta Joel, no capítulo 3, a partir do versículo 1. Nós vamos ler aqui uma promessa de Deus na Bíblia. Entre tantas promessas, né? Na hora que eu fui folhear a Bíblia, fazer o meu estudo, a preparação para essa formação, eu fiquei pensando entre tantas passagens, quantas belas passagens que falam de promessas de Deus eu poderia tomar, mas o tempo todo Deus me motivava a tomar essa passagem de Joel capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz assim: depois disso acontecerá, preste atenção nos verbos, acontecerá, que derramarei o meu espírito sobre todo ser vivo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos anciãos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Naqueles dias derramarei também o meu espírito sobre os escravos e sobre as escravas. Farei aparecer prodígios no céu e na terra. Olha só, preste atenção nos verbos, não é? Que o profeta usa. Acontecerá que derramarei, ou seja, não é um sereninho que Deus vai mandar do céu. Não é um chuviscozinho, não é uma chuvinha fina que Deus vai derramar do céu, que vai fazer cair do céu. A Bíblia está dizendo que Deus vai derramar, ou seja, esse verbo aqui dá uma ideia de abundância, de intensidade, de força. Derramarei o meu espírito. É Deus que está prometendo. Eu vou derramar o meu espírito. Não é o Rodrigo que está prometendo. Não é o Papa Francisco que está prometendo. Não é o Moisés, nosso fundador, que está prometendo. É o próprio Deus que está prometendo. E Deus não mente. Deus sempre cumpre a sua palavra. É Deus que está dizendo: derramarei o meu espírito. E olha só o que Deus está dizendo: eu não vou derramar o meu espírito sobre algumas pessoas. Eu não vou derramar o meu espírito sobre alguns iluminados. Eu vou derramar o meu espírito sobre todo ser vivo. E aqui é muito importante, porque muita gente acha que viver carismaticamente, viver sobre a ação do Espírito, uma vida no Espírito,
É um privilégio ou do Papa, ou dos bispos, ou dos padres, ou sei lá, ou dos leigos da comunidade Shalom, ou quem é da comunidade Vida, ou quem é da comunidade Aliança, ou então é quem de repente já caminha há muitos anos na fé. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus está dizendo: eu derramarei o meu Espírito sobre todo ser vivo. Então, meu querido, essa promessa de Deus é para você também. Essa promessa de Deus é para a sua família. Essa promessa de Deus é para o seu ministério. Essa promessa de Deus é para as pessoas com as quais você encontra no seu dia a dia, seja no seu trabalho, seja no avião, seja no ônibus, não é? Seja na faculdade, no colégio. Essa promessa é para todos, porque a Bíblia diz, não é? É Deus que está prometendo. Ele vai derramar o seu Espírito sobre todo ser vivo. Sobre todo ser vivo. Então, com essa promessa de Deus, a gente já percebe que só existe uma pessoa que pode te privar dessa graça. Você mesmo. A única pessoa que pode te privar dessa graça, dessa promessa de Deus, é você mesmo. Não é? Você mesmo. E você pode se privar dessa graça de Deus de muitas formas. Através do respeito humano, não é? Através do medo. Tantas coisas, né, que pode nos privar dessa graça e fazer com que nós nos fechemos à ação do Espírito. O apego exagerado às próprias vontades, não é? O medo excessivo, o tempo todo ter que ficar controlando as coisas. Hoje a gente vê um mundo também marcado pela ansiedade, parece que a ansiedade é a doença do nosso tempo, não é? As pessoas se sentem inseguras, intranquilas, quando as coisas não estão sob o seu controle, não é? Então, quando nós somos muito preocupados com as coisas que não estão sob o nosso controle, isso pode ser também um obstáculo à ação do Espírito. Não é? Então, você é a única pessoa que pode se excluir dessa graça. Não se exclua dessa graça, porque essa promessa de Deus é para você. A palavra de Deus continua dizendo, olha só: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Que maravilha! Não é? Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E é interessante porque na antiguidade bíblica, né, no Antigo Testamento, o dom da profecia esse dom da profecia era dado somente aos grandes homens de Deus, homens eleitos, que tinham esse dom da profecia. Mas olha só, o derramamento do Espírito Santo, esse derramamento do Espírito Santo será tão intenso, tão forte, tão poderoso, que os vossos filhos, as vossas filhas, profetizarão. Ou seja, Deus vai suscitar um povo de profetas. E aqui eu gostaria de chamar a atenção dos pastores de grupo de oração. Muitas vezes nós vemos pastores de grupo de oração profetizando pelos cotovelos, como a gente costuma dizer. Cheios de palavras de ciência, cheios de profecia, aberto aos dons do Espírito, não é? E a gente vê os membros, as ovelhas do grupo de oração mudas como peixes, né? Como costuma dizer o Acátitos. Não é? E aqui a Bíblia está dizendo, pastor, o dom de profetizar não é só para você. Pastor, as palavras de ciência, de sabedoria, os dons do Espírito Santo não são só para você, mas para os seus filhos, para as ovelhas do seu grupo de oração. Esse derramamento no Espírito Santo é também para as ovelhas do grupo de oração. Deus quer suscitar não uma parcela, não um grupinho de eleitos, de iluminados, mas Deus quer um povo de profetas, um povo aberto à ação do Espírito, um povo dócil ao Espírito, um povo que vive sobre a moção do Espírito.
não é? Um povo que vive sobre a moção do Espírito. Vossos anciãos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Olha só que coisa maravilhosa essa promessa de Deus. Vossos anciãos terão sonhos e vossos jovens terão visões. A gente poderia entender que esse ancião, né? Esse ancião, a gente sabe que um ancião é alguém já idoso, que já vive há muitos anos. Não é? Uma pessoa, sei lá, com 60, 70, 80 anos, é um ancião. E a gente sabe que uma das características psicológicas de um idoso é que normalmente o idoso ele tende a falar muito do passado. Uma vez, à medida que a expectativa de vida do idoso vai diminuindo, então o idoso ele já não faz mais planos, o idoso normalmente ele já não faz mais projetos a longo prazo. É interessante que eu tenho um vizinho, né? Vizinho melhor dizendo, da minha mãe, dos meus familiares, um idoso, um senhor, que ele diz que já evita, um dos maiores medos dele é entrar em dívida. Porque ele já está idoso, tem medo de morrer e tem medo de deixar dívida para os filhos. Então ele não faz mais dívidas a longo prazo. Ele só compra as coisas, não é? Ou quando ele pode pagar bem rapidinho, ou quando ele paga à vista. Porque ele tem medo de morrer e deixar dívida para os filhos. Então a gente vê que um idoso já não faz mais planos, um idoso já não cria mais, não gosta mais, não fica fazendo projetos. Por quê? Porque a expectativa de vida do idoso já é limitada. O idoso, em outras palavras, já não sonha mais. E uma vez que a expectativa de futuro, de vida é limitada, o idoso tende a falar das experiências passadas. Mas olha só que coisa maravilhosa. A ação do Espírito Santo será tão grande que o ancião vai voltar a sonhar. Ou seja, o ancião vai voltar a fazer planos. O ancião vai voltar a fazer projetos. O ancião vai voltar a ousar. Não é? É claro que a Bíblia está falando aqui realmente de ancião, de idade, de muitos anos de vida. Mas eu queria provocar você a pensar nos muitos anciãos existenciais ou espirituais que existem. A gente vê muitas vezes jovens que já não sonham mais. A gente vê muitas vezes jovens que já não tem mais expectativa de vida, já não tem mais sentido de vida, já não faz mais planos, já não tem mais projetos de vida. Nós conhecemos, a gente vê pastores de grupo de oração, coordenadores de ministérios que já não tem mais planos, projetos de crescimento para o seu ministério, não é? Já não tem mais um projeto para o seu ministério, já não tem mais visão de futuro para o seu ministério. Pessoas que já não conseguem mais vislumbrar o projeto futuro de Deus para o seu ministério. Seja no ministério de oração e aconselhamento, seja no ministério de evangelização, seja no ministério de servos de seminário, seja qual for o ministério que você faça parte. Quantas pessoas já não sonham mais? Ah, é assim mesmo, Rodrigo. Ah, porque as minhas ovelhas, o que acontece, não cresce. Ah, porque o meu ministério de evangelização não evangeliza. Ah, não sei o que acontece, que o meu ministério de servos de seminário, as pessoas parecem que já não tem mais unção. Não é? A gente já não tem mais visão de futuro. Faz um seminário de vida por ano e olhe lá. Ah, Rodrigo, é porque você não sabe, aqui não dá certo. Ou seja, já não sonha mais. Envelheceu espiritualmente, envelheceu existencialmente. Mas a ação do Espírito Santo será tão forte que esse ancião vai voltar a sonhar. E eu quero profetizar isso hoje para o seu ministério. Receba essa bênção de Deus. Eu estou, em nome de Jesus, profetizando essa bênção para o seu ministério. O teu ministério vai voltar a sonhar. Deus quer levantar o seu ministério. Deus quer levantar o seu ministério. Deus quer suscitar profetas no meio de vocês. Não é? Deus quer suscitar homens e mulheres dóceis à ação do Espírito. Porque essa promessa é para todos. Essa promessa é para todos. Vossos anciãos terão sonhos. E olha só que coisa maravilhosa. Vossos jovens
terão visões. Né? Quantas vezes a sociedade a gente ouve dizer, não é? A gente ouve dizer que o jovem é irresponsável, que nós não podemos confiar nos jovens, não é? Jovem parece ser sinônimo de desordem, jovem parece ser sinônimo de imaturidade, jovem parece ser sinônimo de drogas. E o que realmente, muitas vezes a gente vê isso no nosso cotidiano. Não é? Quantos jovens morrem vítimas da droga, da violência, de acidente de carro? Não é? Mas olha só o que a palavra de Deus está dizendo. Vossos jovens terão visões, ou seja, discernimento. A ação do Espírito Santo será tão forte, será tão tremenda, que o jovem vai ter visão. O jovem vai ter discernimento. O jovem vai ter discernimento. E a gente já vê isso no meio de nós. Eu acho belo quando eu chego no Shalom da Paz, dia de sábado, ou em qualquer centro de evangelização aqui de Fortaleza. A gente chega numa tarde de sábado, onde está acontecendo muitos grupos de oração de jovens, e às vezes a gente chega no pátio do centro de evangelização, a gente vê ali 2 cadeirinhas, né? Aquele jovem com uma bata amarela, aconselhando muitas vezes pessoas que têm o dobro da idade, que têm idade para ser pai, que têm idade para ser mãe. Né? Eu tive a minha experiência de Deus com 13 anos de idade. Quantas vezes eu me vi com 14, 15 anos, aconselhando homens que tinham idade para ser meu pai, aconselhando mulheres que tinham idade para ser a minha mãe. Que sabedoria é essa? Que discernimento é esse? Que bom senso é esse? A ação do Espírito. Né? A ação do Espírito será tão grande que o jovem vai ter visão. Vai ter visão do plano de Deus. Eu não sei se você percebeu com essa passagem de Joel 3, mas a gente percebe aqui uma espécie de contradição, de paradoxo. Né? Deus tem assim uns paradoxos muito grandes. Né? Deus vai dar ao ancião aquilo que é próprio da juventude, aquilo que é próprio do jovem, e vai dar ao jovem aquilo que é próprio do ancião. Não é? O que é próprio da juventude? A capacidade de sonhar, de ousar, de fazer planos, de fazer projetos, ou seja, essa capacidade de ousar, de fazer planos, de fazer projetos, Deus vai dar ao ancião. Ou seja, Deus vai dar ao ancião aquilo que é humanamente impossível ao ancião, ou não comum. E o que é próprio do ancião? A sabedoria, o discernimento, a experiência de vida, não é? Visão. Então, ou seja, aquilo que é próprio do ancião, Deus vai dar ao jovem, e aquilo que é próprio do jovem, Deus vai dar ao ancião. E é essa promessa que Deus quer fazer cumprir na minha vida, na tua vida e no teu ministério. Partilhe aí com o seu irmão, com a pessoa que está aí mais próxima de você, e daqui a pouquinho a gente volta, continuando a nossa formação. Vamos então continuar com a nossa formação, e eu queria convidar você a tomar comigo Lucas capítulo 4, a partir do versículo 16. É uma passagem muito conhecida, né? Muito conhecida, e que nós vamos refletir
em cima dela agora, tá bom? Lucas capítulo 4, a partir do versículo 16. Diz assim: Dirigiu-se a Nazaré, onde se havia criado. Quem? Jesus, né? Entrou na sinagoga em dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro, escolheu a passagem onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. Enrolando o livro, deu-o ao ministro e sentou-se. Todos quanto estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Ele começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu este oráculo que acabais de ouvir. Eu gosto muito dessa passagem do Evangelho, porque nessa passagem está como que sintetizada toda a missão de Jesus. Não é? Toda a missão de Jesus. É um resumo da missão messiânica de Jesus. Não é? E qual é a missão de Jesus? A grosso modo, a missão de Jesus é instaurar o reino de Deus. Pelo batismo, eu e você somos chamados a tomar parte na missão sacerdotal, real e profética de Jesus. Pelo batismo, eu, Rodrigo, sou um sacerdote, sou um rei e sou um profeta. Por quê? Porque o batismo nos transforma em outros Cristos. Não é? Então, Deus nos unge para a missão. Deus nos unge para a missão. Nós somos sacerdotes em vista da missão, somos reis, né? Temos o munus de governar em vista da missão e temos o munus profético em vista da missão. Então, nós podemos dizer com muita liberdade que eu e você somos ungidos pelo Espírito. Nós somos ungidos. Claro, nós podemos entender essa unção de duas formas. Podemos entender a unção sacramental, não é? Aquela que nós recebemos do batismo, aquela unção que o candidato ao sacerdócio, né? O diácono ou aquele seminarista que vai ser ordenado diácono, ou o diácono que vai ser ordenado presbítero, recebe na ordenação. Nós podemos entender também como aquela unção sacramental recebida no crisma, no sacramento do crisma. Mas nós podemos entender também essa unção espiritual, entendida como uma graça atual do Espírito. Uma graça atual do Espírito. Não é? Quantos de nós ou já ouvimos ou nós mesmos já falamos, né? Por exemplo, que pregação ungida. Que oração ungida. Meu Deus, que cantor ungido. Não é? Quem aqui nunca ouviu, ou de repente você mesmo já usou essa expressão? Ao ouvir uma pregação, você, nossa, que pregação ungida. Ao receber a oração de alguém, ou presenciar alguém coordenando uma oração, que oração ungida. Provavelmente, todos nós em algum momento já pronunciamos essa frase, ou nós mesmos já ouvimos de alguém, não é? E aí a gente poderia pensar, quando a gente ouve ou fala essa frase, que existem pessoas mais ungidas do que outras. Será mesmo? Será que existem pessoas mais ungidas do que outras? Pergunte aí. Pergunte para o irmão que está do seu lado. Irmão, existem pessoas mais ungidas do que outras? Vamos ver qual vai ser a resposta dele. Vamos ver.
Então, como nós vimos na profecia do profeta Joel, não é? Esse derramamento do Espírito é sobre todo ser vivo. E a gente vê lá também nos Atos dos Apóstolos, a palavra de Deus diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. A Bíblia não diz que foram só alguns, mas todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então, não existe, objetivamente falando e teologicamente falando, pessoas mais ungidas do que outras. Não é? Como se existissem várias classes de cristãos. Não é? Cristãos com uma parcela do Espírito maior do que outros. Né? Não existe cristãos mais ungidos do que outros. O que existe é pessoas mais abertas a uma graça que é para todos. Isso existe. Pessoas mais abertas a uma graça que é para todos. Mas a unção de Deus, a graça de Deus, não é? É para todos. Mas isso é inevitável. Existem pessoas mais dóceis a investidas da graça de Deus. Existem pessoas mais dóceis à ação do Espírito, às propostas do Espírito. Existem pessoas que se deixam conduzir, não é? Sem dúvida alguma, mas objetivamente falando, e nem teologicamente, existem pessoas mais ungidas do que outras. Existem pessoas mais abertas e existem pessoas ungidas para uma missão diferente da minha, né? E aqui eu queria lhe chamar a atenção a esse aspecto. A única razão para alguém ser ungido é a santificação e o serviço. A sua santificação pessoal, a santificação do corpo místico de Cristo, não é? E também a missão. Nós somos ungidos por Deus para a missão, para sarar os contritos de coração, não é? Para anunciar os cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista. Ou seja, Deus nos dá o seu Espírito em vista da missão. É para isso que Deus nos dá o seu Espírito Santo. E ter uma vida carismática, ter uma vida no Espírito, gente, é permitir que o Espírito haja através de mim. Haja através de mim. Mas tem gente que diz assim: Rodrigo, mas eu tenho suplicado tanto o Espírito Santo. Tem gente que vai para a oração e diz assim: Espírito Santo, me dê a graça que eu vou. Eu tenho para mim que o Espírito Santo deve olhar para a gente e dizer assim, né? Vai que eu te dou a graça. Espírito Santo, me dê a graça que eu prego. E o Espírito Santo diz: vai que eu te dou a graça. Espírito Santo, me dê a graça que eu evangelizo. E o Espírito Santo olha e diz: vai que eu te dou a graça. Espírito Santo, me dê a graça que eu rezo por aquela pessoa que está precisando. E o Espírito Santo diz: vai que eu te dou a graça. Às vezes a gente quer que o Espírito Santo primeiro nos dê a graça para depois a gente ir. Mas não é assim que Deus age. Não é? A ação do Espírito, ela é efetivada, ela entra em ação no momento em que nós nos colocamos em movimento. Eu particularmente acredito muito na ação do Espírito quando nós estamos em movimento. Deus não dá o Espírito Santo para ninguém ficar parado. Deus não dá o Espírito Santo para ninguém ficar passivo. Não é? Deus nos dá o Espírito Santo quando nós nos colocamos em movimento. O Espírito Santo age quando a gente se coloca em movimento. Outro dia uma pessoa me falou assim: rapaz, eu ando tão fechado aos dons do Espírito há muito tempo que eu não tenho mais palavra de ciência, há muito tempo que eu não tenho mais profecias. Não é? Parece que eu perdi a unção para pregar. E eu disse: irmão, há quanto tempo você não prega? Rapaz, deve fazer uns 6 ou 7 meses que eu não prego em grupo de oração, não prego em lugar nenhum. Pois está explicado. Ninguém tem reserva de dom de Espírito Santo. Ninguém tem reserva de palavra de ciência. Deixa eu fazer aqui uma reserva de palavra de ciência, de profecia, de dom de cura, para quando eu precisar eu colocar em ação. Não. Né? Não é assim. O Espírito Santo, os dons do Espírito Santo é como maná, não é? Aquele maná, aquele pão que caía do céu para alimentar o povo no livro do Êxodo, não é? Os dons do Espírito Santo é daquele, Deus dá a porção, assim como Deus dava a porção de maná para cada dia, Deus também dá a porção necessária
dos carismas, dos dons do Espírito Santo, no momento em que você precisa. Ah, Rodrigo, mas eu tenho medo. Que bom! Às vezes, no exercício da missão, do nosso ministério, seja ele qual for, nós experimentamos uma insegurança, um medo, não é? E essa insegurança e esse medo é benéfico, é sadio. Porque esse medo e essa insegurança me faz perceber que eu não estou nas minhas próprias mãos. Esse medo e essa insegurança me faz perceber que eu preciso estar nas mãos de Deus. Que eu sou dependente de Deus. Que se Deus não edificar a casa, em vão trabalhos construtores. Quantas vezes eu fui abordar pessoas na evangelização, disse para a pessoa, olá, tudo bem? Sem saber o que viria depois. Não é? Porque normalmente quando você aborda alguém na rua, olá, tudo bom? E para a pessoa fica esperando o que você vai dizer. Quantas vezes eu fui abordar pessoas na evangelização, sem saber o que dizer para a pessoa. Mas depois do bom dia, depois do olá, tudo bem, né, as palavras começavam a fluir dentro de mim como uma água viva. Como uma água viva. Isso é a ação do Espírito, e foi isso que Jesus dizia para os seus apóstolos. Olha, quando vocês saírem pelo mundo, que vocês estiverem diante dos reis, diante dos juízes desse mundo, cuidai-vos de não preparar com antecedência o discurso de vocês. Não fiqueis preocupados com o que vocês vão dizer, porque quando vocês estiverem diante dos reis e dos juízes deste mundo, né, o meu Pai, em meu nome, enviará o Espírito Santo, e vocês terão uma sabedoria tão grande que eles não poderão suportar vocês, resistir vocês. Então, eu acredito que talvez muitos que estão me ouvindo agora nesse DVD poderia dar esse mesmo testemunho, né? De quantas vezes você se colocou para pregar, para rezar por alguém ou para evangelizar, não é? Parece que às vezes você até preparou a pregação, mas quando você se viu diante do povo, parece que deu um branco, o famoso branco, né? Deu branco. É ótimo, é ótimo quando dá o branco. Porque quando dá o branco, nós podemos ver de forma mais eficaz, com mais força, a ação do Espírito. Né? O apóstolo Paulo, ele diz assim, né? Quantas vezes eu recorri à voz, sem fazer uso da arte da oratória, não que eu não fosse capaz disso, mas não para desvirtuar a cruz de Cristo. Ou seja, Paulo queria mostrar que aquela força extraordinária que provinha da pregação dele, não vinha da sabedoria humana, mas vinha de Deus, vinha da ação do Espírito agindo na vida dele, através dele. Quando nós fazemos a experiência da impotência, da fraqueza, não é? Quando nós experimentamos os famosos brancos, né? No exercício da nossa missão, seja na pregação, seja na evangelização, seja no que for, é uma ótima oportunidade, como eu dizia, de nós fazermos a experiência do poder de Deus e da graça de Deus. E isso nos conserva humildes. Porque, gente, se existe uma coisa que é combustível da unção, é a humildade. A humildade é um verdadeiro combustível para a unção. O humilde reza, se prepara, não é? Se ele for um pregador, ele se capacita com material formativo disponível, mas ele sabe que, independente de qualquer coisa, ele sabe que a eficácia no exercício do seu ministério, do seu serviço, vem da graça de Deus. Vem da graça de Deus. O humilde é pobre e pequeno. Ele é pobre e pequeno, porque ele sabe que é pequeno, mas sabe que Deus é grande nele. Não é? O humilde, ele é pobre, tem as mãos vazias. E porque ele tem as mãos vazias, ele pode fazer a experiência de ser enchido por Deus. Como diz lá o Salmo 23, né? Com óleo vós ungis minha cabeça e meu cálice transborda. Não é? O altivo e orgulhoso sempre acha que tem muito para dar.
O orgulhoso, o arrogante, sempre acha que tem algo para dar, sempre acha que tem as mãos cheias. E ao mesmo tempo tem a pretensão de servir a Deus às próprias custas. Quantas pessoas têm a pretensão de servir a Deus às próprias custas? E aí a pessoa não cria espaço no ministério dela para a ação do serviço, para a ação do Espírito, para a ação do poder de Deus. Não é? Quem quer servir a Deus e não é pobre, e não é humilde, e não é esvaziado de si, corre um sério risco, não é? De ter a pretensão, de desenvolver, ou crescer na pretensão, de servir a Deus às próprias custas. Eu queria, antes mesmo de terminar essa nossa formação, refletir, meditar um pouquinho com vocês sobre as palavras do Papa Francisco para a renovação carismática na Itália, né? Ele se reuniu com a renovação carismática na Itália e com vários membros de novas comunidades no dia 1º de junho de 2014. E olha só que palavras profundas, né? E como sempre acertadas do Papa Francisco. Olha só o que o Papa Francisco diz. Vocês são o povo de Deus, o povo da renovação carismática. Portanto, tenham cuidado para não perder a liberdade que o Espírito Santo vos deu. Tenham cuidado de não perder a liberdade que o Espírito Santo vos deu. E o Papa vem falar de alguns perigos que a renovação carismática, e quando fala de renovação carismática, eu não estou falando simplesmente do movimento da renovação carismática, mas da grande família carismática, né, espalhada pelo mundo todo, e aí a gente inclui com certeza as novas comunidades, inclusive a comunidade Shalom, a obra Shalom, que faz parte dessa grande família carismática na igreja. Olha só o que o Papa diz. Sim, vocês precisam ter cuidado com o perigo, como o padre Raniero Cantalamessa costuma dizer, o perigo excessivo da organização. Ou melhor dizendo, o perigo da organização excessiva. O perigo da organização. O que o Papa está querendo dizer? Às vezes, a gente esquematiza tanto, organiza tanto, planeja tanto, não é? Que no final das contas, nós nos fechamos à ação do Espírito. Nós nos fechamos à ação do Espírito. Não é? Às vezes tem gente que vai preparar uma pregação, né? Coloca uma pilha de livro, e um monte de livro, e um monte de coisas, querendo procurar segurança, seguranças humanas, para desempenhar uma tarefa que no final das contas é fruto da graça de Deus. Eu não estou dizendo que não precisa estudar. Eu não estou dizendo que você não precisa se preparar. Eu não estou dizendo que você não precisa pensar antes, usar a sua inteligência para pensar em algo, né, antes de abordar uma pessoa na evangelização. Não é isso nem é isso que eu estou dizendo e nem é isso que o Papa está dizendo. O que nós estamos dizendo aqui é que nós não podemos permitir que o excesso de organização, que o excesso de preparo extingua o Espírito. Nos fecha a ação do Espírito. É isso que o Papa está querendo dizer. Não é? Sim, vocês precisam de organização, diz o Papa, mas não percam a graça de deixar Deus ser Deus. De deixar Deus ser Deus. Meu querido, deixa Deus ser Deus do seu ministério. Deixa Deus ser Deus do seu ministério. Deixa o Espírito Santo agir. Permita que o Espírito Santo haja. Às vezes a gente vai coordenar uma oração no nosso ministério, no grupo de oração, parece que a gente já sabe bem direitinho como vai ser o início, o meio e como é que nós vamos terminar a nossa oração. Não é assim. Não é? A oração é algo que nós vamos construindo com o Espírito. Nem é o Espírito sozinho e nem sou eu sozinho.
Mas eu e o Espírito, nós construímos juntos a oração. Não é? Eu e o Espírito construímos juntos a oração. Deixa Deus ser Deus. Não queira tomar o lugar de Deus no seu ministério. No entanto, diz o Papa, não há maior liberdade do que deixar-se guiar pelo Espírito. Olha só que maravilha. Renunciando a calcular, controlar tudo e permitir que Ele nos ilumine, nos guie, nos oriente, nos impulsione para onde Ele quer. Para onde Ele quer. Você sabe para onde Deus está conduzindo o seu ministério? Você que canta, não é? Você que prega, você que é do Ministério de Evangelização, você que é do Ministério de Servos de Seminário, você que é do Ministério de Intercessão, seja lá qual for o ministério. Você permite o Espírito Santo te iluminar, te guiar, te orientar, te impulsionar para onde Ele quiser? Você permite? Você tem dado esse espaço para que o Espírito Santo seja uma presença efetiva e ativa no seu ministério? Ele sabe o que é necessário em todas as épocas e em todos os momentos. Isso significa ser misteriosamente fecundo. O segredo de sermos misteriosamente fecundos no nosso ministério, segundo o Papa Francisco, é nos deixar guiar pelo Espírito. Deixar que o Espírito nos conduza, nos ilumine. Não é? Continua o Papa. Outro perigo é o de tornarem-se controladores da graça de Deus. Muitas vezes os responsáveis, não é? Eu gosto mais do nome de servos, né? Ele está falando aqui dos servos, ou seja, não só os servos de seminário, mas aqueles que servem dentro das novas comunidades e dos movimentos carismáticos. E aqui, no caso, para nós, dentro da obra Shalom, não é? Tornam-se inconscientemente os administradores da graça. Administradores da graça, decidindo quem pode receber a oração da efusão do Espírito Santo e quem não pode. Ou seja, quantos de nós queremos nos assenhorearmos do poder de Deus? Nos tornarmos senhores de Deus? Nós é que queremos colocar a pauta para o Espírito Santo. Olha, Espírito Santo, hoje você precisa fazer isso, 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 isso e isso. Não. Quem manda não sou eu. Quem manda é o Espírito. É o Espírito. Se alguém faz assim, diz o Papa, por favor, não façam mais isso. Não façam mais isso. Vocês são dispensadores da graça de Deus e não controladores. Não imponham uma alfândega ao Espírito Santo. Não imponham uma alfândega ao Espírito Santo. Dóceis, docilidade, flexibilidade. Sejamos maleáveis na mão do Espírito. Isso é vida carismática. Isso é vida carismática. Não é? É aquilo que o nosso fundador Moisés diz, nós somos uma comunidade carismática de louvor e evangelizar para nós é no poder do Espírito e no pleno uso dos seus carismas. Quem quer evangelizar dentro da obra Shalom, sem o uso dos carismas, é o mesmo que um soldado ir para a guerra sem armas. Tem gente que diz assim, eu sou humilde, né? Eu não preciso dos carismas, não. Não, isso é orgulho. Isso é arrogância, não é? Isso é arrogância. Um soldado dizer que vai para a guerra e não precisa de arma, isso é arrogância ou suicídio, não é? Suicídio. Nós precisamos das armas, ou seja, dos dons e dos carismas do Espírito. Uma vida carismática. E eu queria finalizar dando assim um ou dois testemunhos da importância, não é? Da unção do Espírito, de uma vida carismática. Não são momentos carismáticos, mas uma vida no Espírito, no exercício do nosso ministério.
não é? Eu lembro que, numa certa ocasião, eu fui rezar por um homem, não é? Que estava com uma enfermidade, ele sofria de inchaço no coração, o coração dele estava inchado e não respondia aos medicamentos, não é? Não respondia aos medicamentos. E a esposa dele levou ele até o centro de evangelização e eu então fui rezar por esse homem. Antes de começar a oração, perguntei para ele: o senhor gostaria de falar alguma coisa, gostaria de partilhar, conversar? E um homem assim com um aspecto muito grave, um rosto muito sério, ele me disse assim: não quero conversar nada não. Só vim mesmo receber a oração. Eu falei: tá certo. Impus as mãos sobre esse homem e comecei a rezar por ele. De repente Deus me disse a palavra machado. E eu fiquei com aquilo na cabeça: meu Deus, machado, o que tem a ver machado? E eu então parei a oração e disse: seu fulano, a palavra machado lhe diz alguma coisa? Esse homem caiu em prantos diante de mim. Chorava muito, de soluçar. Quando ele se recompôs, eu perguntei: por que o senhor está chorando? Ele disse: olha, os meus pais morreram muito cedo, eu era muito criança, e quem terminou de me criar foi meu irmão. E meu irmão me batia muito, muito mesmo. E houve um dia que ele me bateu, a gente morava numa fazenda, ele me amarrou no tronco de uma mangueira, fiquei amarrado e ele ficou rachando lenha com um machado próximo de mim. De repente eu consegui me soltar da onde eu estava amarrado e fugi. Quando meu irmão percebeu que eu tinha me soltado, de onde eu estava ele me jogou o machado. De onde ele estava ele me jogou o machado pegou no meu pulso e fraturou, quebrou o meu pulso. Eu nunca perdoei o meu irmão por causa disso. Ele já morreu já há muitos anos e eu tenho assim uma mágoa muito grande dele. Pronto, naquele momento eu entendi a origem daquele coração inchado que não respondia aos medicamentos. O que era? Mágoas, ressentimentos. E eu então comecei a conduzir uma oração de perdão com aquele homem. Alguns dias depois, ele e a esposa me procurou e testemunhou-se curado. Você vê que aquele homem era um homem fechado, sério, ferido, que não queria nem conversar comigo. Mas o que foi que abriu o coração daquele homem? A palavra de ciência. A palavra de ciência desmontou e abriu o coração fechado daquele homem. Outro dia aqui em Fortaleza, uns 3, 4 anos atrás, no Renascer, na missa de abertura do Renascer de Fortaleza, o Padre Antônio foi celebrar a missa de abertura do Renascer. Esse foi um momento que me marcou muito também. E durante a pregação, o Padre Antônio fez uma pregação muito ungida, né? Aquela pregação que as pessoas presentes eram tocadas mesmo por essa pregação do Padre Antônio. Terminou a missa, tudo. No último dia do Renascer, uma pessoa, um homem, pediu que a mãe dele entregasse uma carta para o Padre Antônio, né? Porque ele não foi para o último dia do Renascer, porque tinha viajado para a França, mas ele estava no primeiro dia da missa de abertura do Renascer. E nessa carta esse homem dizia uma coisa que eu achei fantástica. Ele dizia o seguinte: há muitos anos que eu não frequento mais a igreja. E eu fui para o Renascer para não desagradar minha mãe. Porque eu já estava fora do país há muito tempo, não é? Estudando, e inclusive, enquanto vocês estão lendo essa carta, enquanto vocês estão ouvindo essa carta, eu estou na França, defendendo a minha tese de doutorado, e pedi que a minha mãe entregasse essa carta. E no primeiro dia do Renascer, eu iria participar da primeira missa do Renascer, depois iria passar o carnaval em Salvador. E estou afastado da igreja há muitos anos, estudando muito, e por causa também dos estudos e por estar afastado da igreja há muitos anos, eu já me dizia ateu, não acreditava mais em Deus. Fui me tornando um homem de ciência, mergulhando na minha área da filosofia, não é? Me tornei um ateu. Mas fui nessa missa de abertura do Padre Antônio, mas eu não sei o que aconteceu,
que no momento da pregação do Padre Antônio na homilia, parecia que aquelas palavras entravam pelos meus ouvidos e atingiam o meu coração com uma força que eu nunca senti. Naquele mesmo renascer, no dia seguinte, que eu estava com passagem comprada para o Carnaval de Salvador, na Bahia, não fui mais, e participei do renascer. No outro dia me confessei, depois de mais de 20 anos, sem me confessar, eu me confessei, e bendito seja Deus por aquela pregação do Padre Antônio, porque foi graças àquela pregação que eu retornei à igreja. E hoje eu me considero um homem de fé. Eu fiquei pensando, um homem intelectual, defendendo a tese dele de doutorado na França, não é? Se o Padre Antônio fosse discutir sobre fé com aquele homem, eles estariam discutindo até hoje. E provavelmente o Padre Antônio não teria conseguido convencer aquele homem. Mas veja bem, o que foi capaz de convencer o coração daquele homem que tinha tantos bloqueios intelectuais, não é? O que foi capaz de convencer aquele homem? Uma pregação feita no poder do Espírito. Uma pregação feita no poder do Espírito. Não é? Então, uma palavra acertada. Eu poderia ficar aqui dizendo vários e vários testemunhos, mas infelizmente o nosso tempo já estourou, não é? Eu poderia ficar aqui dizendo vários testemunhos da importância e da necessidade de uma vida carismática no exercício do nosso ministério. Na condução dos filhos, não é? Na condução dos filhos, como é importante nós termos uma vida carismática na educação, na condução dos nossos filhos, tomada de decisões no nosso trabalho, não é? Nós precisamos, gente, da ação do Espírito Santo, não é? Então eu espero que essa formação simples, não é, possa te ajudar a suplicar a Deus um reavivamento. Um reavivamento. Há um santo da igreja, se não me falha a memória, São Serafim de Sarov, se eu não estou enganado, ele dizia que aonde a Virgem Maria e Jesus passavam, acontecia um Pentecostes. Um Pentecostes. Então nós precisamos ser homens e mulheres de fogo. Homens e mulheres impregnados do Espírito. De modo que aonde nós passarmos, aconteça também um Pentecostes. Um Pentecostes no nosso ministério, um Pentecostes no nosso grupo de oração, um Pentecostes na nossa célula, um Pentecostes na nossa casa comunitária. Um Pentecostes. Um Pentecostes. Então, supliquem o Espírito Santo essa graça de um novo Pentecostes. E eu tenho certeza que o seu ministério, a partir de hoje, será muito mais fecundo, com muito mais frutos. Não é? Porque uma vida no Espírito não produz outros frutos a não ser os frutos do Espírito. Deus te abençoe. Nossa Senhora, Esposa do Espírito, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.